Olá, meu aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre força de atrito estática. Na verdade, eu vou falar um pouco de estática e um pouco de dinâmica ou cinemática, até conseguir diferenciar esses dois tipos de força de atrito, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pegar, alguns dados, informações de um problema, uma simulação de um problema, para entender o que vamos fazer. Ele está contando que tem um bloquinho A, que tem uma massa de 5 quilos, e ele tem um coeficiente de atrito estático de 0,6 e coeficiente de atrito dinâmico ou cinemático de 0,4. Geralmente, o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico ou cinemático. Tem que ser maior ou igual, ele nunca vai ser menor. Então, estático é maior ou igual que o dinâmico ou cinemático. E ele forneceu também o valor da gravidade. Antes de sair resolvendo, analisando esse gráfico que você está vendo e tudo mais, vamos começar pelo essencial que eu sempre digo: desenhar todas as forças. Então, você está vendo um bloquinho A apoiado no chão e vai ter uma força F atuando sobre ele. Inclusive, essa força F, eu criei aqui uma tabela, essa força F eu vou variando ela para a gente ver o que vai acontecendo conforme eu mudo o valor da força F. O que eu tenho então aqui? Olha só, eu tenho aqui o peso do corpo A. Vou desenhar todas as forças, tá? Então vamos lá. Começando pelo peso do corpo A. Peso do corpo A, que você já sabe calcular, é aquele famoso M vezes G. Então, se eu colocar aqui, que você pode fazer até direto, né? Peso igual a M vezes G, você já sabe. Se a massa é 5 quilos, gravidade é 10, 5 vezes 10, 50 newtons é o valor desse peso. Como ele está apoiado no chão, necessariamente ele tem uma força normal, que nesse caso a força normal continua sendo igual ao valor da força peso. Então eu vou escrever aqui que o valor da força normal vai ser igual ao peso, nem sempre normal é igual ao peso, nem sempre. Nesse exemplo aqui, a normal é igual ao peso e ela também vale 50 newtons. E a força de atrito? Ela sempre está contrária ao deslocamento do bloquinho. Então, estou supondo que essa força F, a força motora, que quer colocar ele em movimento, quer puxar o bloquinho. Então, a força de atrito necessariamente é uma força contrária ao movimento. Então, olha aqui a força de atrito, ó, ela vai estar para esse lado, contrária ao movimento. Força de atrito. Opa, vamos pôr a cor que combina aqui. Força de atrito contrária ao movimento, a tendência de movimento desse bloquinho. Pronto. Desenhadas todas as forças, o segundo passo quando tem atrito é calcular o valor da força de atrito. Então, vou fazer isso aqui nesse canto. Força de atrito, formulinha, é normal vezes o coeficiente de atrito μ. Ei, lembrando que essa letra U não é a letra μ. O μ é um U com uma perninha do lado esquerdo um pouquinho maior. Eu não tinha aqui a letra o μ, então eu uso U, ok? E aí eu vou fazer essa conta, só tem um detalhe técnico. Eu tenho dois coeficientes de atrito. Então, eu vou calcular separado e já vou explicar quando usar cada um. Força de atrito estática também vai ser normal vezes o coeficiente de atrito μ estático. Vou chamar de μe, coeficiente de atrito estático. Ou seja, vai ser o valor da normal, que é 50 newtons, vezes o coeficiente de atrito estático, que foi dado, que vale 0,6. Dessa maneira, a minha força de atrito estática vai valer 50 vezes 0,6, 30 newtons. Esse é o valor da força de atrito estática. E essa força de atrito estática, ela não é um valor fixo. Aqui vem a grande sacada. Ela vai depender do valor dessa força que está puxando o sistema. Então, o atrito estático, o valor dele depende da força que puxa o sistema. Calma que vamos chegar lá. Então, só para você saber, quando você calcula o valor da força de atrito estático, chama esse valor que eu calculei de 30 newtons de valor
máximo. Não necessariamente ele é a resposta do exercício. Esse valor da força de atrito estático máximo, ele é o maior possível, mas esse valor vai depender do valor do F que vai estar puxando, que já já vamos analisar. Mas antes de resolver ele, eu já vou deixar calculado aqui a força de atrito estática ou cinemática. Eu vou chamar aqui de cinemática. Estática não, perdão. Dinâmica ou cinemática. Eu vou chamar aqui de dinâmica. Meu Deus do céu, de cinemática. Cinemática, que é normal vezes o Mi cinemático, ou Mi dinâmico, ok? Que vai ser o 50, e o coeficiente de atrito cinemático ou dinâmico é 0,4. Então, força de atrito cinemática vai ser o 50 vezes 0,4, que vai dar 20 newtons. Calculei a parte básica do exercício. Isso tem que calcular de todo jeito. Ah, o cinemático também é máximo? Não. Esse valor ele é fixo. Esse valor ele é constante. Ele é fixo, ele é constante, ele não é máximo. Quando ele estiver em movimento, é esse valor e acabou. Sempre o valor de 20 newtons. Já o estático não é assim. Vamos analisar isso. Se você pegar esse gráfico e olhar esse gráfico aqui de cima, ó, espera aí, vou marcar aqui esse gráfico aqui, ó, esse gráfico que eu estou me referindo. Repara o seguinte, ele tem aqui um desenho de duas curvas características. A primeira parte é do atrito estático. Repara que nesse gráfico, a primeira parte é uma reta crescente. Olha aqui, ó. Ele é uma reta crescente. Por que ele é uma reta crescente? Conforme vai aumentando a força aplicada, a força de atrito correspondente a ele também aumenta. Alguma coisa mais ou menos tipo assim, ó. Tem uma certa força de atrito aqui. Acho que essa cor está muito clara. Vamos pôr uma cor mais escurinha aqui. Quando aumenta o valor aqui da força aplicada, aumenta o valor da força de atrito. Aumentou mais a força aplicada, aumenta mais a força de atrito. E assim por diante, até ele atingir a força de atrito estático máximo, estático de estátua, parado, sem estar em movimento. E nesse momento que ele atinge a força de atrito estático máximo, nós vamos dizer que ele está na iminência de movimento. Então, atrito estático máximo, dizemos que o móvel está na iminência de movimento. Se eu fizer uma força um pouquinho a coisa maior, ele começa já a se mexer, ele entra em movimento. Deixa eu reduzir isso aqui, que senão vai ficar uma baguncinha considerável. Já está. Vamos melhorar isso aqui, passa para a linha de baixo, pronto. Ele entra na iminência de movimento. Depois que ele atingiu o estático máximo, se eu fizer mais força puxando ele que o atrito estático máximo, ele começa a se movimentar. E aí deixa de ser atrito estático e passa a ser um atrito cinético ou um atrito dinâmico, cinemático. E esse atrito cinemático, dinâmico, ele é um valor constante. Então, ele dá uma quedinha e vai passar a valer aqui. E aí, daltônico fazendo retinha, escolhendo cor, é um caos, hein? Ó, aqui, pronto. É esse aqui. Ele passa a ser constante, o atrito cinético ou dinâmico. Eu sei, complicado de entender, né? Por isso eu criei essa tabela. Vamos ver com a tabela se ajuda você pegar a ideia. Vamos supor que o bloquinho está apoiado no chão. Inicialmente, a velocidade é 0. Inicialmente, ele está em repouso. Vou escrever isso. Inicialmente em repouso. Ele está parado, o que significa que a velocidade dele é 0. Ele está parado, ele está em repouso, velocidade inicial dele, 0. Pronto, está aqui, já escrevi. Bom, ele está parado, e aqui nesse momento eu não aplico força nenhuma. Não puxo ele com força nenhuma.
Se ele está parado, inicialmente eu tenho que falar que é atrito estático, de estátua, parado. E se ninguém puxa ele para frente, como uma mesa, se ninguém empurra uma mesa que está parada para frente, ninguém também está fazendo força contrária para trás. Ah, mas não tem um atrito estático de 30 newtons puxando para trás? Se isso fosse possível, eu queria dizer que o atrito estático faz as coisas se mexerem. Não, ele não vai colocar em movimento. Esse atrito estático vai só segurar o objeto, não pôr em movimento. Então, nada vai fazer ele ir para trás. Não tem um atrito estático, ele não é um atrito ativo que coloque em movimento. Ele é apenas para tirar o movimento. Quer ver uma experiência muito simples? Ó, se eu pôr o mouse na minha mão, nesse momento eu não estou fazendo força nenhuma empurrando ele para frente. Então, não tem a força de atrito atuando para trás. O atrito que é raspar a superfície não está raspando, não está gerando calor entre a minha mão e a superfície do meu mouse, porque eles não estão raspando, não tem movimento contrário ao deslocamento dele. Perdão, não tem força contrária ao deslocamento dele atuando. Não está atuando. Não tem nada fazendo no sentido contrário. Tá bom? Se tivesse, o atrito faria ele andar, atrito não faz andar. E nem está raspando. Agora que eu estou mexendo com a minha mão, está raspando. Quando eu paro de mexer, não raspa nada. Se não raspa nada, quer dizer que não tem força de atrito nenhuma no sentido contrário. Então, o que eu posso dizer aqui? Que a força de atrito que atua nesse bloquinho, quando a força que puxa é zero, também é zero. Nenhuma força está puxando ele. 0 newtons. O que é força resultante? Lembra? Força resultante é força que puxa menos força que segura, que é igual a massa vezes aceleração. Se quem puxa é zero, quem segura é zero, a minha força resultante vai ser o zero menos o zero. Ah, vamos mudar o tamanho, que senão esse espacinho aqui não vai dar. Vai ser o zero menos o zero. Quem puxa é zero, quem segura é zero, que vai dar zero. Então, a força resultante, nesse caso, continua sendo zero. Então, se ninguém está puxando e o atrito também não está atuando, ele não está se mexendo. A aceleração continua sendo zero e ele está em repouso. Ele vai ficar parado, repouso. Bom, vamos lá. E agora, se eu tiver uma força puxando de 6 newtons? Se liga nessa. Eu estou falando que essa força F é 6 newtons. Mas até 30 newtons, se você olhar aqui embaixo, vou fazer aqui um destaque aqui embaixo, ó. Se você olhar para a força de atrito estática, até 30 newtons, ele não se mexe. Até 30 newtons, esse atrito consegue segurar esse objeto. Então, quando eu fizer aqui essa força de 6 newtons, essa força motor aqui, 6 newtons, o atrito estático também vai ser de 6 newtons. Ele também vai valer de 6 newtons. Ah, mas não é 30? Não. 30 é o máximo que ele pode atuar de atrito, segurando ele. Mas se eu puxar com 6, a superfície irregular, se eu puxar para um lado com 6, a superfície irregular, a aspereza, segura com o mesmo 6, porque entre as paredes da parte áspera tem o princípio da ação e reação. Mesma intensidade, na mesma direção, sentidos opostos. Então, mesma intensidade. Quem vai segurar de 6 newtons? Ele não consegue colocar em movimento. Isso significa que na hora de fazer a minha força resultante, eu vou ter a mesma ideia. Ó, força resultante, força que puxa, menos força que segura, é igual a massa vezes a aceleração. Quem está puxando? 6 newtons. Quem está segurando? 6 newtons. Portanto, a resultante é zero. E já que força resultante é igual a massa vezes aceleração, lembra desse papo? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a massa é constante, se o FR é zero, quer dizer que, se eu passar o M dividindo zero dividido pela massa,
a aceleração também é zero. Ele não vai se mexer, ele vai continuar em repouso. Olha lá. Não tem motivo para ele entrar em movimento, ele continua em repouso. Agora pensa comigo. Vamos aumentar mais essa força motor. Lembrando que o máximo que ele segura é 30 newtons. Se eu pegar essa força F e passar agora para 20 newtons, aqui ó, 20 newtons a força, aqui né, a força F, que está puxando a motora, 20 newtons. Quanto você acha que vai valer a força de atrito, aquela força que está segurando ele? Ei, se eu puxo com 20, mas o atrito aguenta até 30, ainda em repouso, estático, então ele vai ser de 20 newtons. Não vai ser 30, não. Ele vai depender do valor que eu estou puxando. Se eu puxar com 20, o atrito tem que ser de 20 também. O que quer dizer que na hora de fazer a minha força resultante, quem puxa menos quem segura, lembra? Quem está puxando é 20 newtons, quem está segurando também é 20 newtons. Então, quem vai ser a minha resultante? Os 20 newtons. Esse é o valor da minha força resultante, certo? Errado! Cuidado, pegadinha! Se eu puxo com 20 e seguro com 20, a força resultante continua sendo zero. Ele não se mexe, porque até 30 o atrito estático consegue segurar ele. Puxei com 20, segura com 20. Resultante, quem puxa 20, menos quem segura 20. Resultante é zero. Sendo assim, a aceleração é zero, porque a força resultante é zero. Então, ele também não vai se mexer. Ele continua em repouso. Ele vai continuar parado. Ah, e o 28 newtons? O que você acha aí agora do 28 newtons? Ah, agora você já está começando a pegar a ideia, né? Acredito que se você acompanhou o meu raciocínio, se eu puxar com uma força de 28 e ele segura até 30, ele ainda está segurando, 28 é o valor que ele vai fazer de força de atrito segurando. O que significa que o valor da minha força resultante, quem puxa é 28, quem segura é 28, então minha força resultante continua sendo zero. A aceleração, bom, se a resultante é zero, não tem uma força resultante para pôr em movimento. A aceleração é zero, mais uma vez, ele continua em repouso. Ele continua paradão. Aí, o próximo valor de força é o 30. Mas lembra, até 30 ele continua segurando. Então, até 30 ele continua segurando. Se eu puxar com 30, quanto é o atrito? 30, ele está segurando, está no limite, mas está segurando. O que significa que a minha força resultante vai ser quanto a minha força resultante? Quem puxa menos quem segura, minha força resultante continua sendo zero. Ele continua parado. Então, a aceleração é zero. Só um detalhe a mais agora. Ele está em repouso, ele continua em repouso. Mas se eu pegar essa força e der mais um cutucãozinho de nada, um espirro, a mais, um 0,1 a mais, ele entra em movimento, porque aí é o F. O F passa a ser maior que a força de atrito. Então, ele está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou em movimento. Eu digo que ele está na iminência de movimento. É quando ele está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou em movimento. Está no limite de começar a se mexer. Ok? Tá pegando essa ideia aí? Olha agora a linha de baixo. A nova força F que eu coloquei, 31 newtons. Ei! 31 está maior que o 30. Então, ele superou o atrito estático máximo que ele conseguia segurar para manter parado. Ele superou a ponta. Olha, ele foi subindo aqui
nesse gráfico, ele começou 0 com 0, 6 com 6, 20 com 20, 28 com 28, e no 30 estava na iminência. Quando foi 31, aí ele já entrou em movimento. Ele já é como se você conseguisse fazer uma força para empurrar um objeto, e em um dado momento o objeto consegue entrar em movimento. Você superou a iminência de um movimento dele e ele passou a se mexer. Você venceu o atrito estático. Só que tem um detalhe. Se com 31 ele venceu o atrito estático, ele entrou em movimento. Não temos mais atrito estático. Agora é o atrito cinemático. Agora, o atrito é aquele que mantém essa velocidade, é o atrito, não que mantém a velocidade, é um valor de atrito que é constante. Ele é sempre o mesmo valor, independente da força. Enquanto ele estiver em movimento, é o mesmo valor. Então, olha só o que vai acontecer aqui agora. O atrito deixa de ser esse 30, né? O atrito 30 era o estático, e passa a ser o cinemático. Portanto, ele cai para 20. É o que aconteceu aqui no gráfico. Repara, de repente ele caiu para 20. Por quê? Porque entrou em movimento, deixou de ser estático e passou a ser cinemático. E aí, na hora de fazer essa força resultante, vou ter que fazer pequenininho aqui para poder entrar o que eu quero mostrar. Ó, força resultante, força que puxa menos força que segura, igual a massa vezes a aceleração. Então, quem está puxando agora é o F de 31. Quem está segurando é a força que está contrária ao movimento, atrito estático máximo, que é o 20. Portanto, essa força resultante, ela vai dar 31 menos 20. Deixa eu dar uma afastadinha que tem espaço para isso. 31 menos 20 dá 11. 11 newtons. Agora eu tenho uma força resultante capaz de colocar esse sistema aqui em movimento. Então, agora ele pode entrar em movimento, sim. Pegando a ideia do que está acontecendo? Aí ele entrou em movimento, tem uma força resultante, vai poder ter uma aceleração. Para calcular o valor dessa aceleração, olha lá, lembra que força resultante é igual a massa vezes aceleração? Então, vamos lá. Vou fazer nesse canto aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembra, agora a força resultante desse aqui, ele vale 11. A massa era 5. E a aceleração dele, agora eu posso calcular. E a aceleração, ela vai ser igual o 11 dividido pelo 5. E 11 dividido pelo 5, segundo a NASA, dá 2,2. 2,2, deixa eu colocar um pouquinho para cá, parará. Inclusive, eu vou diminuir porque vai ter mais continha para entrar, senão não vai entrar toda a galera aqui. Vai dar 2,2 metros por segundo ao quadrado. Fazer o quadrado aqui, ele não é muito simples, mas eu vou conseguir fazer metros por segundo ao quadrado. Tcharam! Agora ele está acelerando, agora ele está se movimentando. Então, voltando aqui para a tabela, vamos preencher a tabela. Aceleração 2,2 metros por segundo ao quadrado. E agora o movimento dele é o movimento acelerado. Agora ele está em movimento. Ele está se deslocando, está se mexendo. Viu como preenche a tabela? Olá! Agora eu vou fazer uma força maior ainda, 40. Mas ele já estava se mexendo. Então, ele vai continuar se mexendo. Não tem motivo para ele parar de se mexer. Ele estava se mexendo. Essa força é maior que o atrito estático. E outra, deixou de existir atrito estático. O atrito que eu tenho que pensar agora é de 20. 40 é muito maior que 20. Só que o atrito cinemático, o atrito que mantém ele em movimento, que acontece quando ele está em movimento, ele é constante. Se ele é constante, continua valendo 20 newtons.
E quanto vai dar, então, essa força resultante? Lembra do força que puxa menos força que segura é igual a massa vezes a aceleração? Se liga aqui comigo. Força que puxa é 40, força que segura é 20. 40 menos 20 dá 20 newtons. Essa é a força resultante. Se eu pensar aqui e fazer a continha, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, força é de 20 resultante. A massa dele é de 5 quilos, vezes a aceleração. Eu vou ter uma aceleração de 20 dividido por 5, 4. 4 metros por segundo ao quadrado. É isso. Espera aí que eu estou fazendo o quadrado aqui. Quadrado, quadrado, quadrado. Foi? Foi. É isso, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu venho na minha tabela, a aceleração é 4, ficou maior, porque a força que está puxando é maior ainda, e o atrito é igual, né? E eu continuo dizendo agora que esse movimento é acelerado. Ah, e se eu reduzir agora essa força? Ele está se mexendo, tá? Ele está em movimento. E aí eu caio essa força para 30. Ei, mas ele está se mexendo. O atrito estático continua sendo o 20. Não tem motivo para ele voltar a ser atrito estático, porque quem está atuando agora é o atrito cinemático. Continua sendo 20, ele está se mexendo. Então, isso significa que a minha força resultante, sabe, aquela força quem puxa menos quem segura, e essa força resultante vai ser, força resultante vai ser, quem puxa é 30, quem segura é 20. Vai dar 10 newtons. 10 newtons é a minha força resultante. Muito bom. Se eu pegar, então, essa formulinha, força resultante igual a massa vezes a aceleração, colocar 10 newtons no lugar da força resultante, a massa é 5, 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Vou ganhar um tempinho, porque agora você já entendeu como faz essa conta. E o movimento continua sendo acelerado, mesmo tendo voltado para os 30 newtons. É que antes ele estava parado. Então, se ele estava parado, era o atrito estático de 30. Agora eu estou aplicando a força de 30, mas ele já está em movimento. Então, o atrito que vai estar atuando é o atrito do movimento, é o cinemático. Por isso, 20 newtons. Aí sim eu caí para 20 newtons. Como é que fica, então, o valor do atrito? Veja bem, ele estava em movimento. Se ele está em movimento, atrito cinemático é constante 20. E agora vem o grande detalhe. E essa minha força resultante, aquela que puxa menos aquela que segura? Ei, quem puxa é 20, quem segura é 20, então a força resultante vai ser zero. Sim, zero. Ah, professor, se a força resultante é zero, eu posso dizer então que ele está parado, que ele não está em movimento, correto? Não, nada a ver com isso. Se ele tem a força resultante zero, podem ocorrer duas situações. Situação número 1, ele pode estar em repouso mesmo. Situação número 2, ele pode estar se mexendo sem aceleração, com a velocidade constante. Velocidade constante. É o que acontece aqui. Ele tem atrito cinemático. Se ele tem um atrito cinemático igual a força que puxa, a resultante é zero. Claro, a aceleração é zero, mas a aceleração zero não é repouso. Pode ser, mas a aceleração zero pode ser repouso ou pode ser movimento uniforme, velocidade constante. E nesse caso, como ele já estava em movimento, ele vai ter a velocidade, olha lá, velocidade constante, abreviatura de constante, CT, constante. Portanto, ele passou a ter um movimento uniforme. Então, ele passou a ter movimento uniforme. Velocidade constante. Ok?
Aqui, inclusive, ficaria mais bonito se eu pôr um igual, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar a posição por um sinal de igual aqui, só para ficar mais bonitinho. Ah, mais ou menos consegui. Velocidade constante, que é o movimento uniforme. Vamos supor que ele está se mexendo, então ele continua se mexendo com o movimento uniforme. Aí eu reduzi essa força. Eu baixei essa força, ele para de imediato? Não, porque ele vinha acelerando, acelerando, ele vinha ganhando velocidade, ele está se mexendo ainda. Se ele está se mexendo ainda, e eu baixar essa velocidade, essa força, perdão, essa força que está puxando ele, eu baixar para 10, isso significa que a força de atrito continua sendo 20, porque ela é constante, em movimento ela é constante. E agora, se eu resolver a parte de força que puxa, menos força que segura, igual a massa vezes a aceleração, olha que interessante. Força que puxa é o 10. O 10 é a força motora, é o F. Quem segura é o 20. Então, o que vai acontecer? 10 menos 20 vai dar menos 10 newtons. Geralmente, força é dada em módulo, né? A gente fala de intensidade, direção e sentido, mas o que vai significar se nas contas ela deu negativa? Que a força maior agora, por incrível que pareça, é a força de atrito de 20 newtons. Nessa situação, eu posso ter um atrito maior que a força que está puxando. Quando ele está em movimento, atrito estático não é possível. Mas no cinemático é. Então, o atrito está maior que o F, então ele não está acelerando. Esse atrito está fazendo ele diminuir a velocidade. É nessa hora que eu digo que ele está parando, desacelerando. Então, ele vai ter uma desaceleração. Se eu pegar o menos 10 e dividir pela massa, que é 5, tem uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Movimento não será mais acelerado. Esse movimento vai ser um movimento desacelerado. Olha lá. Movimento desacelerado. E se eu baixar, vamos supor que ele ainda estava se mexendo, ele ainda não parou, e eu baixei para 0. Ok, se ele estava se mexendo e não tem força puxando, mas ele está se mexendo. Então, o atrito é o cinemático. Até eu falar que ele parou, então tudo bem, aí é estático. Mas se ele ainda está em movimento, cinemático, é o 20. Força resultante? Vamos lá, vamos ver essa força resultante. Força resultante é a tal da força que... Gente, eu sempre erro aqui porque eu coloco no maiúsculo para escrever desacelerado, acelerado e esqueço de tirar o caps lock aqui. Força resultante vai ser quem puxa. Ninguém está puxando mais. Mas ele está indo por inércia. A inércia faz ele escorregando até parar. Então, quem segura é o atrito, que é ele que vai ser o nosso herói, que vai fazer o bloquinho parar. Portanto, a minha força resultante vai ser de menos 20 newtons. E aí a aceleração, se a força resultante é menos 20, passa a massa dividindo 5, a minha aceleração ela vai ser de menos 4. E aí, como a aceleração aqui está negativa, ele volta a ser continua sendo, aliás, um movimento desacelerado até o momento que ele para. E na hora que ele parar, voltamos para a força de atrito estática. Deu para pegar a ideia? Eu acho que vale a pena você rever o vídeo, retomar essa ideia, porque é uma ideia que às vezes dá um nó na cabeça. Vê mais uma vez e depois eu vou fazer mais alguns exercícios. Esse é o exercício número 1, sobre força de atrito estático. Se eu não me engano, ainda tem mais 3 exercícios de força de atrito estático, aplicado direto no bloquinho. E eu vou precisar usar todos esses conceitos que estão aqui. Tá bom? Bom estudo para você. Fico aqui na torcida para você se dar super bem entender essa matéria. Tá bom? Até a próxima, gente. Valeu, tchau e fui.